Boa noite. É com satisfação e alegria que realizamos mais uma vez a doutrinária da Casa da Esperança, doutrinária ainda virtual, esse bendito compromisso das quartas-feiras às 20 horas, realizado sempre às 20 horas. Nesse momento, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão, que nos leva à melhoria dentro do nosso processo evolutivo, dentro da nossa caminhada evolutiva. Que Jesus ilumine as nossas mentes para que possamos entender melhor os seus ensinamentos, concentrando as nossas atenções para a mensagem reservada para o dia de hoje. Que assim seja. Vamos então passar para a leitura do Evangelho. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhes disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fica então para a nossa reflexão. Hoje teremos a participação da nossa amiga Cláudia, que será facilitadora do capítulo 35, A Necessidade do Entendimento, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muito bem-vinda, Cláudia. Olá, boa noite a todos, bem-vindos à Casa da Esperança, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui para a gente conversar, para a gente refletir sobre mais um ensinamento de Jesus, do livro, a continuidade dos nossos estudos do livro Jesus no Lar. Nós já estamos no capítulo 35, que é o capítulo de hoje. Esse capítulo tem um nome: A Necessidade do Entendimento. A necessidade do entendimento. É preciso entender, é preciso ter a compreensão do mundo, daquilo que nos cerca, de nós mesmos, das pessoas com quem convivemos. E é essa necessidade, essa urgência que Jesus nos traz nesse ensinamento da noite. Para que a gente tenha entendimento do mundo que nos cerca, a gente precisa da comunicação. A comunicação é o pilar de todos os nossos relacionamentos, né? Dentro da família, nas relações de trabalho, nas relações no centro espírita, todas as relações que travamos, ser humano com ser humano, é preciso que a comunicação ela se faça de uma forma fluida, sem ruído. E o grande problema que nós temos em todas as nossas relações é, sem dúvida, o ruído das nossas comunicações. O que a gente fala e como a gente é entendido. E quando nós dizemos comunicação, não só da comunicação falada, da comunicação escrita também, né? Da nossa comunicação visual, a gente se comunica muito pelo olhar, da nossa comunicação gestual, porque o nosso corpo também fala em muitas situações, né? E para que essa comunicação se dê, para que a gente possa
ter o entendimento das nossas relações, é preciso ter empatia, é preciso se colocar no lugar do outro. É uma coisa que a gente vem falando aqui ao longo de todos os nossos estudos. Jesus começa falando dessa necessidade, dessa urgência, nas conversas que ele tem na casa de Simão Pedro, que são a base desse livro Jesus no Lar. E ele fala assim que um dos companheiros trazia ao culto aquela conversa daquela noite uma enorme expressão de abatimento, de cansaço, de aborrecimento, né? E foi indagado pelo Senhor. E ele esclareceu que ele fora rudemente tratado. Poxa, eu fui maltratado, né, na via pública. Ele era um cobrador, né, ele era um cobrador de impostos, de dívida, mas também ele era alguém que pedia colaboração para um grupo que ele fazia parte. E aí ele esclarece que vários devedores, por ele convidados a pagar de uma forma educada, respondeu com ingratidão e grosseria. E Jesus então para e não se internou Cristo por meio da consolação individual, mas evidentemente exortou todas aquelas pessoas que estavam ali para narrar a história de uma forma muito benevolente. E ele vai explicar através de uma história. Ele conta a história dessa vez que um grande explicador de textos, né? Explicador de textos é um professor, ele fala um explicador dos textos de Jó. Era um homem que possuía conhecimento desses textos de Jó e gostava muito de estudar esses textos. E ele pôs essa capacidade que ele tinha de entender esses textos à disposição de outros. Então ele tinha uma escola onde ele ensinava com indiscutível sabedoria como compreender o outro, como compreender os textos de Jó. Era uma escola mesmo. E Jesus fala, amparando certa ocasião um aprendiz irrequieto que frequentemente se lamentava, se lamuriava porque foi maltratado, né? Ele foi maltratado em via pública, esse aprendiz. Ele pensa que não adianta mais só falar, ele precisa sair com esse aprendiz, ver o que se passa e fazer o ensinamento na prática. Então é isso que ele faz. Ele sai com esse aprendiz, implorando por esmolas, né? Ele pede coisas para a obra que eles têm, que é essa escola, para os serviços do templo, e ele vai pelas ruas e ele diz que a maioria das pessoas, dos transeuntes, dava a esmola, né? Davam a contribuição ou simplesmente negava de uma forma normal, com indiferença. Mas numa esquina movimentada, um homem, de uma forma muito vigorosa, vai responder aquele pedido, aquela rogativa por esmola de uma forma muito áspera e com zombaria. Então é o primeiro episódio de maus tratos que ele presencia. E esse mestre, então, ao presenciar isso, ao invés de explicar por palavras, ele passa a fazer um gesto, que é o gesto de explicar também por atos. E ele toma esse aprendiz pelas mãos e ambos vão seguindo aquele homem que zombou e que maltratou. E eles não andam muito tempo e eles veem esse homem cair no chão, tomado de muita dor, né, de uma violenta dor. E isso provoca um socorro geral, uma piedade daquelas pessoas que estão cercando. E eles verificam em breve que aquele homem, aquele irmão, como ele chama, aquele irmão irritado, sofria de cólicas mortais. Então esse é a primeira pessoa que ele encontra e que faz jus à queixa daquele aprendiz que diz que era maltratado, mas esse primeiro irmão, ele mostra pra gente que o problema dele nascia de uma dor física, quando ele fala aqui, verificando em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. A dor física é muitas vezes a raiz da forma com que a gente se comunica. Estar sofrendo dor no corpo físico não é um procedimento, não é uma experiência fácil.
Muito pelo contrário, é uma experiência que desequilibra muitas vezes a gente, né? A dor no corpo físico, ela é um ferrão que vai na alma mesmo. E se nosso espírito não tiver num ponto de equilíbrio, num ponto de compreensão e de entendimento, nós descambamos mesmo para irritação, para grosseria, para o tratar mal o outro, que foi o que aconteceu aqui na história. Então a enfermidade é um fator de encrudecimento dos nossos piores sentimentos às vezes, né? E ele fala, demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro, por uma outra pessoa, já é um segundo personagem, que nem se dignou a respondê-lo, ou seja, ignorou totalmente. Ele pediu de uma forma muito respeitosa e ele foi simplesmente ignorado. Endereçaram-lhe somente um olhar rancoroso e duro. Foi assim que ele percebeu aquela comunicação. Ele não só foi ignorado, mas ele teve para ele um olhar rancoroso e duro. E o procedimento é o mesmo. Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos. E quando a estranha personagem alcançou o domicílio que ele era próprio, repararam que havia um grupo de pessoas extremamente chorosas. E esse grupo aguardava ele. Grupo esse ao qual ele se uniu em um copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Então essa segunda pessoa que lança esse olhar duro, que lança esse olhar rancoroso e que num primeiro momento o que ele sente é um olhar de que foi ignorado, é uma pessoa que está passando pelo problema da morte de um ente querido, né? E essa morte, que essa perda das pessoas que mais amamos, nos causa uma dor que não é física, é uma dor que ela nasce na alma, é uma dor da alma, é uma dor do perder, é uma dor do não ver, é uma dor do não conviver, né? Então, essa dor na alma também pode endurecer a gente, né? E esse era o cuidado que o mestre estava dizendo para ele. Existe um fator para essa dureza desse espírito. E ele segue. Prosseguiram esmolando em via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem lhe haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Aqui nós vemos esse terceiro personagem que já não tem uma dor física, que não está sofrendo de uma dor da alma através da perda de um ente querido, mas que descambou para a loucura, que é um desequilíbrio psíquico, né? Uma pessoa em desequilíbrio psíquico que por isso age com palavras duras, com palavras desequilibradas, sem nenhuma pertinência, com alguém que só lhe pediu uma contribuição. Claro que aqui nós estamos falando de uma pessoa em loucura, mas dentro desses desequilíbrios nós temos todos os transtornos que nós podemos passar antes de chegar numa loucura. Depressão, ansiedade, bipolaridade, todos os transtornos, que são transtornos que atingem o nosso espírito, são os transtornos da alma também. E isso nos leva a ter uma leitura e uma comunicação com o mundo completamente equivocada, que foi o que esse terceiro personagem fez, tomado pela loucura. Em seguida, eles seguem o seu caminho, deixam esse louco para trás, e eles ouvem atrevidas frases, palavrões mesmo, de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, né? Mas, decorrido algumas horas, souberam que aquela pessoa infortunada era simplesmente uma pessoa que tinha falido, tinha perdido todos os seus bens, era um homem falido, e que ele se converteu num senhor de escravos, em razão dos débitos que ele tinha. Foi aquele trabalho que sobrou para ele. Então ele vivia infeliz, desesperançoso,
Então aqui nós temos um fator, a desesperança e a infelicidade trazida pela perda dos bens materiais, pelas dificuldades financeiras. Endurece, pode endurecer o nosso espírito. Então é uma pessoa falida, envolta em dívidas, em problemas financeiros, que descontava a sua raiva nas outras pessoas que estavam passando. Então até aqui nós vemos esses 4 personagens que a história nos traz, que mostra vários aspectos que nos atingem e que podem fazer com que a nossa comunicação com o mundo seja completamente desequilibrada. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso. Então, já vimos tudo que tínhamos que ver, né? E agora a gente vai retornar. E aí ele faz a pergunta: guardastes a lição? Entendeu? Compreendeu? E aí ele fala: aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. É preciso ter entendimento. Essa necessidade de olhar o outro, de compreender aquilo que o outro está passando, embora não seja tão difícil às vezes mesmo, né? Então isso é um imperativo, é um sagrado imperativo. É um mandamento que a gente não pode escapar, a gente não pode deixar para depois. Além de ser sagrado, ainda é imperioso que se faça. Então nós temos nessa frase várias palavras das quais a gente não pode fugir. É necessário, é preciso ter entendimento, é sagrado, é imperativo, é urgente. Nós só podemos viver no mundo enquanto cristãos se nós tivermos esse entendimento, se nós compreendermos o quão necessário é olhar o outro, é amar o próximo, que no final é só isso, amar o próximo como a si mesmo. E para a gente amar o outro, a gente tem que olhar para o outro, olhar para além daquele problema que a gente vê, daquela palavra que chega até nós. Tem uma questão que é muito... que todos esses aspectos a gente viu, que é uma agressividade contida no tratar com o outro. Todas as vezes que a gente trata com o outro e que a gente é tratado pelo outro com essa agressividade, a gente tem que parar e pensar o seguinte: a agressividade do outro é um pedido de socorro numa língua que ainda não entendemos. É esse pedido de socorro que está vindo para a gente numa língua que não entendemos. E o interessante é que a gente também age assim. A gente, quando é agressivo, a gente, quando ignora, a gente, quando age de uma forma ríspida também, e a gente, quando responde de uma forma intempestiva, porque não tem a paciência de esperar a hora, a gente está fazendo um pedido de socorro. E o outro também não consegue ler a gente. Então Jesus está pedindo: leia o outro. Se você consegue ler o outro, você consegue amá-lo. Se a gente não consegue ler o outro, a gente não consegue. Da mesma sorte, se a gente não consegue se ler, a gente não consegue se amar. Então é preciso ter informação para ler o outro. É preciso ter conhecimento e é preciso ter sabedoria, que são coisas distintas. Hoje nós vivemos na era da informação. Informação rápida, informação volátil, né? Informação para você ler em algumas linhas com palavras reduzidas, né? E aí deixa-se de buscar o conhecimento. Conhecimento é mais profundo. Conhecimento é a análise de tudo aquilo que rodeia aquela informação. E a sabedoria é o exercício desse conhecimento, é pôr na prática, é aquilo que aquele mestre fez. Vamos sair e ver na prática, vamos analisar a situação, vamos ver para além. Vamos tirar a candeia debaixo do alqueire e colocar a candeia no lugar que ilumine. Vamos ver qual é a vida dessa pessoa. Vamos ver, vamos pensar se a gente não pode ir atrás dela e olhar o que é que está por trás. Vamos ter misericórdia, que a gente diz todo dia, né? Vamos ter compaixão. Eu não preciso saber exatamente, milimetricamente o que você está passando, mas eu posso agir com compaixão, até por suposição. Essa pessoa deve estar com algum problema, né? Então, a gente vai caminhando e dentro dessa
dentro desse entendimento que é preciso a gente ter sobre a vida do outro, tem uma coisa muito interessante, que é uma música que a gente ouve muito, a música, eu já ouvi ela bastante, e aí quando eu estava lendo e estudando esse capítulo, me veio essa música na cabeça, que é o seguinte: o que esse mestre foi fazer? Ele foi olhar o outro para além daquilo que ele podia ver. Aquela pessoa, ele foi olhar os problemas dela. E aí tem uma música que todo mundo conhece que diz assim: então não me conte os seus problemas, porque hoje eu quero paz e eu quero amor. Como se isso fosse possível, né? Não me conte seus problemas, chega de tristeza e de dor. Claro, a música no todo, ela diz, olha, tem coisas boas acontecendo, vamos olhar outras coisas. Mas o refrão é bem interessante, porque é assim que a gente age com o outro, né? Não me conte seus problemas, eu não quero saber, ninguém é obrigado a entender que você vai ficar dando pedradas porque você está com problema, e é isso que a gente faz. Então não me conte os seus problemas porque eu quero paz, como se eu pudesse ter paz com o meu irmão em dor. E aí o texto me diz completamente o contrário. Eu quero que você me conte os seus problemas. Jesus nos diz assim, eu preciso saber do problema do outro. Mas não é o saber dele sentar numa cadeira e me contar a vida dele. O que Jesus está pedindo para a gente é que a gente consiga ter a sensibilidade de perceber que o outro pode estar com um problema. É que a gente tenha a caridade de ver além. É de fazer a leitura dessas atitudes, porque ele está me contando com a agressividade dele que ali tem alguma coisa que não está em equilíbrio. E aí ele segue dizendo o seguinte: guardaste a lição, aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daquele que exibe expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era um enfermo vulgar, era uma pessoa doente, tomada de dor. O segundo guardava a morte em casa, passava por uma dor na alma, de uma perda de um ente muito querido e não sabia como expressar essa dor e atinge o outro. O terceiro padecia de loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. Então, quando eu olho o outro dessa forma, não é que eu esteja num lugar muito melhor e que eu possa dizer, eu vou ter caridade com você, eu vou entender isso, eu entendo, porque eu estou em outro estágio. Não. Isso quer dizer que aquela pessoa está em estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. Nós também estamos em estrada escura e espinhosa, porque também agimos com agressividade, né? E quando agimos assim, ou quando entendemos que uma pessoa age assim conosco e nos sentimos tão ofendidos, e nos sentimos mesmo ofendidos, né? Aquilo vai no nosso orgulho. Eu fui maltratado, você foi rude comigo, né? Jesus nos pede que a gente vá além dos nossos milímetros para poder olhar o outro. Para de olhar para a gente um pouco e olha para o outro. Ultrapassa esses milímetros e age com o outro com essa caridade de dizer, não, se foi assim, ele deve estar passando por alguma coisa. Ele está em estrada muito mais espinhosa que a minha. E completando o ensinamento, terminou o Senhor, diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. Não é só eu quero paz. Tenhamos nós dois, tenhamos o grupo a paz. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Nós precisamos ter o entendimento para alcançar outras possibilidades, outros entendimentos e outros olhares.
para aí sim nos comunicarmos sem ruídos, né? Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso. Balindo, atormentada, todavia, raramente nos lembramos de que esse pobre animal vai seguindo, sob o laço pesado, a caminho do matadouro. Claro que esse entendimento não é lá uma coisa fácil. Requer sacrifício, sacrifício no sentido positivo da palavra, que é a renúncia, desprendimento, o abandono dos nossos melindres e dos nossos orgulhos, né? Um altruísmo, uma abstinência dos nossos desejos, às vezes de retrucar, desejo de vingança, desejo de responder à mesma altura, né? Requer isso. É um processo, mas o Livro dos Espíritos, na questão 909, ele pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Será que a gente pode vencer os nossos melindres, o nosso orgulho? Sim, ele responde. E algumas vezes por fracos esforços. Vocês não precisam muito, não. É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, nós ainda estamos fazendo poucos esforços para alcançar esse entendimento que Jesus está nos dizendo o tempo todo, que é uma urgência, é para ontem adquirir esse entendimento das coisas. Então, é um ensinamento extremamente profundo nas nossas vidas, né? Essa necessidade do entendimento que vai perpassar por uma vida inteira. Esperamos que a espiritualidade possa iluminar a nossa mente para a gente perceber, para a gente se comunicar sem ruídos e que a gente possa ler o outro com amor, com compaixão, com benevolência, para que a gente também possa ser lido com amor, com compaixão, com benevolência e com misericórdia. Muito obrigada a todos, muito obrigada à espiritualidade, uma boa noite e que tenhamos uma boa semana. Até a próxima semana. Gratidão, Cláudia, pela exposição do tema tão bem conduzido. Obrigado a todos que estão conectados conosco. Agradecemos a Deus por esse momento de significativa importância para todos nós. Pedimos, Senhor, proteção e misericórdia para todos nós e para toda a humanidade. Livra-nos, Senhor, dessa difícil situação que enfrentamos. Restabelece a saúde de todos. Restabelece a normalidade da vida. Que assim seja. Convocamos agora nossos amigos passistas para a realização dos passes virtuais. Em seguida, finalizando com os tradicionais abraços. Boa noite e muita paz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizer